E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens à cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel. Lhe falou, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens, para ferir a cidade de Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens da cidade de Ai. E os homens da cidade de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram nas descidas. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou na terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos secarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhe tinha ordenado. E tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o colocaram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. Será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo? Ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora:
o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejados. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te, sobe à cidade de Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a cidade de Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos, o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra a cidade, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. Lhes deu ordem, dizendo: olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos alongueis muito da cidade, e estai todos os dias atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Será que, quando nos saírem ao encontro, como antes fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará nas vossas mãos. Será que, tomando vós a cidade, queimá-la-eis, conforme a palavra do Senhor, fareis? Olhai que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e a cidade de Ai, ao ocidente da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra a cidade. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram em frente da cidade, e alojaram-se do lado do norte da cidade de Ai, um vale entre eles e a cidade. Tomou também uns 5.000 homens, ele pôs de emboscada entre Betel e a cidade, ao ocidente da cidade, e colocaram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade.
Foi Josué aquela noite até o meio do vale. Aconteceu que, vendo o rei da cidade de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ao tempo determinado, em frente das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram estar ferido diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem só um homem ficou na cidade de Ai, nem em Betel, que não saísse. Após Israel, deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para a cidade de Ai, porque darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram. Apressando-se, colocaram-se fogo na cidade. E virando-se os homens da cidade de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para uma parte, nem para a outra, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomou a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens da cidade. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de um e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei da cidade de Ai tomaram vivo e os trouxeram a Josué. Aconteceu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores da cidade, no campo, no deserto, onde os tinha seguido, e havendo caído todos ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel foi para a cidade de Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade, porque Josué não retirou a sua mão, que estendeu com a lança até destruir totalmente a todos os moradores da cidade de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a cidade de Ai e tornou num montão perpétuo, em ruínas até o dia de hoje. E ao rei da cidade enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros
como naturais, metade deles em frente do Monte Gerizim e a outra metade em frente do Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou para abençoar primeiramente o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenou que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aleluias.